Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz, porque hoje vamos trazer um vídeo a respeito da física, gases perfeitos. Só que desta vez um vídeo mais especial, porque vamos deduzir, chegar em como podemos encontrar a energia cinética daquelas moléculas e a sua relação com a temperatura do sistema. E é claro, relacionando todas aquelas variáveis possíveis, entre elas pressão, temperatura e volume. Mas desde já, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, você deixasse seu like. Não se esqueça de fazer isso, porque dá um apoio tão grande pra gente, tão grande, que você não tem ideia desta importância para mim e também para o futuro da educação brasileira. Porque a física é imprescindível para entendermos o que acontece ao redor da nossa natureza humana e também sobre todo o sistema universal. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que interessa neste vídeo, que é gases perfeitos, beleza? Ou seja, vamos entender como que existe essa relação através de uma equação entre pressão, até rimou, pressão, temperatura e volume. E é claro, relacionando com a quantidade de partículas naquele sistema estudado. Mas bem, antes de tudo, eu gostaria de trazer uma esquematização um pouco mais detalhada sobre todo esse assunto. Por isso eu gostaria que você observasse essa parte deste cilindro com vários gases ali dentro. E dessa forma, antes o êmbolo está um pouco mais acima, ou seja, dando mais volume para o meu gás, ou seja, eu reduzo a quantidade de partículas colidindo ali com o recipiente e também entre si. E dessa forma, se eu diminuir a altura do meu êmbolo, reduzir esta altura, eu aumento a pressão do meu sistema, porque eu reduzi o volume. E dessa forma, no segundo caso, fica muito mais partículas ali colidindo entre si e colidindo com as paredes do meu recipiente. Mas claro, a pressão é imprescindível para o estudo dos gases, assim como o volume, temperatura, número de mols. E a partir disso, isso foi um grande estudo dos cientistas. Dentre isso, podemos citar o desafio de relacionar todas essas incógnitas. Mas bem, não foi nada de um trabalho fácil. E a partir disso, podemos chegar à equação de Clapeyron. Beleza? Uma equação que também é baseada na física quântica. O que é física quântica? É quando a gente estuda as partículas elementares, as forças elementares, o mínimo do mínimo, o subatômico e as suas interações com o meio, já que esta física microscópica é muito diferente da macroscópica, inclusive por ela ser muito probabilística. Mas bem, sem mais delongas, vamos interpretar aqui a nossa equação de Clapeyron, que é fundamental para todo esse estudo dos gases, tá? Mas eu não quero somente dar essa equação atômica aqui para você. Não, eu quero deduzir um pouco mais como que a gente pode interpretar essa equação, aumentando, expandindo ainda mais o seu raio de alcance. Então vamos nessa. Bem, podemos observar que temos pressão, volume e multiplicação. Vai ser igual ao número de mols vezes a minha constante ideal dos gases, a constante universal, vezes uma temperatura específica, beleza? Bom, não somente bastando isso, a gente coloca o quê? O número de mols. Por que o número de mols? Que é a quantidade de partículas que está dentro daquele sistema ali a ser estudado. Por exemplo, a gente observa aqui várias partículas, ou seja, tem um número de mols específico para ali. Massa, beleza, captou essa informação. Mas bem, não somente isto, porque a constante ideal dos gases é fundamental, inclusive para aparecer a constante de Boltzmann, que vai surgir daqui a pouquinho nas minhas nuances dos cálculos a respeito da pressão exercida por um feixe de partículas. Mas vamos com calma, paulatinamente, beleza? Com calma mesmo. Bom, vamos observar aqui que essa constante ela pode ter valores intrínsecos voltados para ela. Por exemplo, essa constante pode estar no Sistema Internacional de Unidades, onde ela equivale a 8 joules por mol vezes Kelvin. E ela pode estar no sistema mais convencional, mais usual assim no cotidiano, sabe? É aquela coisa formal e uma coisa mais informal, por exemplo. Tem que fazer essa analogia entre essas constantes, entre esses valores. O informal, digamos assim, que é o convencional, ela corresponde a 0,082 atm, ou seja, atmosfera por litro, liga aqui no volume, mol vezes Kelvin. Ou seja, o que vai dizer aí é a questão, tá? A questão pode utilizar uma dessas incógnitas ou até mesmo pode referenciar sua pressão como sendo em milímetros de mercúrio. Aí é de caso para caso. Algumas questões preferem essa do SI, a formal, outras as mais convencionais. Mas bem, fora todo esse contexto agora que a gente acabou de citar dos gases perfeitos, as suas relações, pressão, volume e temperatura,
eu quero citar um pouco mais essa pressão exercida por um feixe de partículas, que é agora mesmo que eu vou falar. Analisando um pouco mais detalhadamente, explicativamente, essa parte do feixe de partículas colidindo contra a superfície deste meu recipiente interno, a gente pode observar que existem relações importantíssimas. E eu quero resgatar conceitos da física mecânica, entre eles, terceira lei de Newton e o teorema impulso quantidade de movimento. Beleza, massa. E para a gente ter essa relação, precisamos revisitar aquela teoria cinética dos gases. O que ela diz para a gente? Que existe uma conservação da quantidade de movimento e também uma colisão elástica, perfeitamente elástica. Aí você me pergunta por que perfeitamente elástica? Porque o coeficiente de restituição é 1. Consequentemente, a minha energia cinética, energia que está presente naquela partícula, vai ali se conservar ao longo de todo aquele movimento. Bem, para ficar mais visível para você, observe aqui esse feixe de partículas que colide contra essa parte em azul específica e novamente ela vai refletir-se para outra direção possível posteriormente. Lembrando que esse choque aqui presente é elástico. Eu conservo a minha energia presente naquele ponto. Além disso, minha quantidade de movimento é conservada. Veremos o porquê agora mesmo. Bom, a gente pode observar, analisar vetorialmente todo esse processo. Você me pergunta o que é um vetor. Bem, um vetor pode ser uma grandeza física que depende de direção, sentido e também do seu módulo a ser aplicado. E dessa forma, a velocidade também é uma grandeza vetorial, assim como força e aceleração. Mas bem, observemos agora que a minha partícula específica, em uma de suas análises, ela tem suas componentes. Vx, velocidade resultante, lembrando que Vx, tá, é a componente horizontal da minha velocidade, porque ela está sendo projetada em várias direções, Vx e Vy. Lembrando que ela aqui ó, está com uma velocidade resultante, tá? Esse V maior, o V principal da minha equação, beleza? Mas bem, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa. Bem, o meu estudante ele não tem que decorar. Ele quer aprender, observar, ver a natureza, a ciência presente aplicada através dos cálculos. Mas bem, observe aqui. Quando essa minha partícula incide sobre esse ponto azul, ela tem suas componentes, como eu falei, Vx e a velocidade resultante. Beleza. Colidiu aqui, ela vai voltar a se refletir para outra direção. E veja novamente que o que muda somente é a organização vetorial. Porém, o módulo não se perde. Vale ressaltar isto, tá? O módulo não se perde. O que muda é a direção e o sentido delas. Observe aqui essas direções como elas se modificam na situação 2. Mas bem, o módulo de V de x não modifica. Por quê? Eu conservo a minha energia, eu conservo a quantidade de movimento. E a partir dessa reflexão, destas observações mais empíricas, observações feitas de maneira detalhada, o que a gente pode chegar em conclusão aqui? Bom, a gente pode analisar vetorialmente uma reunião de todas essas partes aqui que eu coloquei. Ou seja, o V de x, o V de y também colocados aqui. Ou seja, a primeiro ponto e a segundo ponto podemos citar. Veja que eu tenho duas vezes V de x e também duas vezes a velocidade resultante para cada um destes casos. Mas bem, pelo teorema impulso-quantidade de movimento, que ele se aplica neste caso, porque conserva a quantidade de movimento e conserva a minha energia do sistema, o que eu vou fazer? Bem, da física mecânica temos que a força vezes o tempo de colisão, que quando ela colide, tem um certo tempo ali, alguns milésimos de segundos, e também a massa das partículas. Além disso, temos uma variação desse vetor velocidade. Beleza? Isso aqui é importantíssimo considerarmos. Por quê? Inicialmente, a gente pode dar um sentido para essa velocidade. Por exemplo, eu posso citar positivo ou negativo, sabe? Ou posteriormente colocar positivo ou negativo. Fica a seu critério, mas de um modo ou de outro, escolhendo mais ou escolhendo menos, ou vice-versa, em ambos os casos, o que vai acontecer? A minha variação desse vetor velocidade vai ser justamente duas vezes V de x em módulo, tá? Porque justamente vai haver, querendo ou não, um somatório dessas duas velocidades V de x. E dessa forma, o que a gente conclui? Que a minha força vezes o tempo de colisão vai ser igual a massa vezes 2V de x, a projeção horizontal da minha velocidade resultante. Além disso, o que a gente pode interpretar de todo esse processo que a gente elaborou aqui, com tantos detalhes, com tantas nuances? Bom, uma coisa simples. Quando existe essa colisão das partículas sobre um determinado ponto, bem, pela terceira lei de Newton, o que acontece? Existe uma força que essas partículas fazem sobre a parede
E também vice-versa, aquela parede faz sobre as forças. E é por isso que pela terceira lei de Newton temos que colocar uma força positiva, no sentido dito como o positivo, e outra força negativa, no sentido dito como o negativo. O que acontece nesse caso? Existem forças opostas, sentidos opostos, mas a direção é a mesma e o módulo é igual. Dessa forma a gente obedece tanto às leis de Newton, tanto conservação do movimento, como também conservação da energia daquelas partículas. Mas bem, se você pensa que acabou, tá enganado, viu? Tem muito mais a ser elaborado, elucidado aqui. Vai ser o próximo quadro. Então espera só um pouquinho, que é só o tempo de eu prepará-lo para você. Voltando para analisar ainda mais todo esse processo da equação de Clapeyron e como ela pode ser aplicada, diferenciando as suas variáveis. Bem, antes de tudo eu quero citar agora a componente velocidade de x naquele processo. Por quê? Como a gente fala de velocidade, que você se lembra? Deslocamento sobre um determinado intervalo de tempo. Isso é óbvio. Já vem da física mecânica, já está bem batido com a gente. Então, dessa forma, quando a gente observa esse feixe de partículas colidindo contra uma superfície daquele meu recipiente, essa superfície interna, o que acontece? Existe um certo deslocamento que eu vou chamar de L. Porém, lembre-se que é ida e volta. Ele bate e reflete. Portanto, eu vou ter 2L como sendo o meu deslocamento. E se eu aplicar essa mesma dedução na equação da minha velocidade, eu tenho o quê? Que meu ΔS, teoricamente, aquele ΔS bem básico da física mecânica, ele vai ser o quê? 2L sobre um determinado intervalo de tempo decorrido em todo aquele processo. Mas aí você pensa, o que eu posso fazer depois disso? Bom, na minha equação, meu teorema, energia cinética, o teorema voltado também para o impulso, quantidade de movimento, o que aparece predominantemente? Aparece o tempo, não aparece velocidade predominantemente. Bem, então o que a gente tem que colocar agora mesmo? Bem, é basicamente fazer o simples. Fazer aquele feijão com arroz, aquele café com leite gostosinho. É o que? Trocar V de x meu tempo, beleza? Trocar o V de x pelo meu tempo. O que eu vou fazer agora? Somente inverter, fazendo meios pelos extremos, de maneira simples e prática. Ou seja, o meu intervalo de tempo vai ser o quê? O meu deslocamento sobre a minha velocidade. Simples, prático, bem dinâmico agora. Mas bem, antes de fazer isto, eu preciso também colocar a minha relação voltado para o quê? Para a quantidade de partículas naquele meu recipiente. Porque eu tenho cada uma partícula com a massa m. Porém, eu tenho n partículas, várias, milhões, bilhões de partículas ali presentes naquele meu sistema a ser considerado. Ou seja, eu considero que a minha massa total vai ser o quê? Essa quantidade de todas essas partículas, também chamadas de n maiúsculo, vezes a massa específica de cada uma delas. Então, dessa forma, a gente encontra a massa total do meu sisteminha que está ali presente de maneira simples, prática, direta. Mas agora, tendo encontrado essas informações do tempo e também da minha massa total, o que eu faço? Substituo no meu teorema que é tão batido, tão conhecido, que é o teorema impulso, quantidade de movimento. Força vezes o tempo igual a massa vezes a minha variação do vetor velocidade. Simples, prático, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Tenho aqui a força total vezes quem? O meu tempo, lembrando que o tempo está sendo escrito por 2L sobre V de x, coloquei 2L sobre V de x, igual a minha massa total, substituindo novamente, que vai ser igual a quem? A minha massa total vai ser equivaler a 2V de x, e justamente o que a gente pode fazer agora? Agora basta simplificar todo esse meu processo. Se eu simplificar, fica muito mais simples, muito mais prático, bem direto mesmo. Bom, observe agora que uma física é linda. Bem, eu tenho dos dois lados da equação. Por quê? Eu tenho 2L e 2 vezes V de x, não é verdade? Portanto, eu posso simplificar 2 com 2. E dessa forma, eu tenho V de x também no meu segundo membro da equação. E V de x também está no denominador do meu primeiro membro. Então, o que eu faço agora? Você me pergunta. Faço meios pelos extremos. Sempre desenvolva ao máximo a sua equação no seu teorema dedutivo aí. Ou seja, eu vou passar V de x multiplicando o próprio V de x. Encontrando que a minha força total vezes o meu comprimento, o meu deslocamento, vai ser igual a justamente esse n vezes m, que a gente acabou de achar. Vou tirar esse tzinho aqui, beleza? E vai ser justamente vezes a minha velocidade na componente horizontal ao quadrado, beleza? Lembrando que essa velocidade vai ser ainda um pouquinho modificada para a velocidade quadrática média de todo aquele sistema ali presente, beleza? Então vamos lá, vamos agora partir para outra relação. Porque é importante citarmos o quanto que a pressão influi em todo esse sistema, já que pressão é a força sobre determinada área. E força já está aqui presente.
a força total daquele meu sistema. E dessa forma, a minha força pode ser reescrita na forma de pressão, ou seja, uma em função da outra, sabe? Dessa relação intrínseca entre elas. Ou seja, como eu sei que minha pressão é força aplicada sobre uma determinada área, o que eu posso fazer novamente? Desenvolvo, se lembra, eu estou falando as mesmas coisas, desenvolve a tua equação. Ou seja, se eu faço mesmo pelos extremos, multiplico a minha pressão vezes a área, encontro a minha força total. E novamente, força total está no meu teorema. E agora o que eu faço? Substituo. É somente fazer esses desenvolvimentos, substituir, aplicar e ver aonde vai chegando a sua equação. Ou seja, eu já substituí aqui ó, a minha força total. Justamente foi pressão vezes área. Se liga, pressão vezes área vezes o meu comprimento. É igual ao número total de partículas, a minha massa ali presente, vezes o V de x, tá? Ou seja, de maneira simples, prática e direta, a gente já consegue achar todo esse processo. E dessa forma, como que a gente pode agora desenvolver ainda mais? Basta a gente se lembrar que volume é o quê? Uma área da base vezes um certo comprimento. E se a gente pega essa área vezes o comprimento, vamos encontrar o volume. Porque o volume é o quê? Tridimensional. Aqui eu tenho a área bidimensional, comprimento unidimensional. Ou seja, uni mais bidimensional, tem um tridimensional que é o meu volume. Ou seja, eu somente vou multiplicar área vezes meu comprimento e encontro o volume. Ou seja, somente substituir, sabe? Eu estou deixando mais simples, mais simplificada, mais direta a minha equação. Ou seja, agora eu já tenho em mãos, em mente, que pressão vezes volume é o número de partículas vezes a massa específica dela, vezes a minha velocidade horizontal daquele sistema ali presente. Massa. Mas bem, vai aparecer um termo muito importante, imprescindível no nosso cálculo, que é justamente o quê? Essa minha velocidade quadrática. Essa velocidade quadrática que está aqui presente também. Ou seja, eu tenho o valor médio do quadrado dessas intensidades, dessas velocidades em O de x. E essas velocidades são importantíssimas para todo esse processo dedutivo. Eu te digo por quê. Porque quando a gente analisa o valor médio dos quadrados delas, ou seja, das componentes v de x, v de y, v de z, por exemplo, caso elas estejam todas em repouso, aquelas partículas do sistema, aqueles gases que estão ali tão agitados, se eles estiverem em repouso, o que vai acontecer com o valor médio? Ele vai ser nulo. Ou seja, a gente pode considerar nulo esse valor presente ali. Mas bem, de modo simples, prático e direto, o que vai acontecer? A gente pode considerar que não haverá nenhuma direção privilegiada em toda essa minha análise. Por quê? Pense comigo, aquele sistema está tão agitado, que pelo princípio da incerteza é um pouco difícil a gente saber a posição, aonde que aquela partícula vai estar, a sua velocidade precisa, sabe? Ao mesmo tempo não é possível. E dessa forma, como não existe nenhum privilégio em todo esse processo, eu vou considerar que minhas componentes v de x, v de y e v de z, todas elas, lembrando que estão ao quadrado, são iguais. Ou seja, vou considerar como sendo a mesma coisa. E dessa forma, o que a gente pode fazer? Pegar a minha velocidade quadrática média, que é esse v elevado ao quadrado. Lembrando que é o v sem ter x, sem ter y, sem ter nada, beleza? Ou seja, ele vai ser igual a v de x ao quadrado, mais v de y ao quadrado, mais v de z ao quadrado. Ou seja, eu posso também sintetizar tudo isso como sendo a mesma coisa, já que v de x ao quadrado é igual a v de z ao quadrado, que é igual a y ao quadrado, beleza? Ou seja, chegamos a uma conclusão parcial, não é a final, lembre-se disso, que ainda vou colocar a relação da energia cinética com tudo aqui presente. Bom, então você pode observar que essa minha velocidade quadrática média vai ser justamente 3 vezes a velocidade de x ao quadrado, beleza? Então existe essa relação intrínseca. Posso desenvolver mais? Com certeza devo desenvolver mais. Por quê? Se agora eu posso interpretar o meu v de x ao quadrado, que aparece na minha equação, ó, no meu teorema, aqui, ó, veja o v de x ao quadrado, v de x ao quadrado, v de x ao quadrado sempre aparece. Portanto, eu posso interpretar que existe essa relação, que v de x ao quadrado é a minha velocidade quadrática média sobre 3. Então agora fica simples e prático. Somente basta substituir e colocar e ser feliz. Ou seja, troquei o meu v de x ao quadrado por velocidade média quadrática sobre 3. Beleza? Então agora ficou simples, rápido e direto. Para você aí está a minha conclusão parcial, que pressão vezes meu volume é o número de partículas vezes a massa específica delas, vezes a minha velocidade quadrática média sobre 3. Pronto, acabou-se. Por enquanto acabou. Mas agora eu vou colocar a relação com a energia cinética. Lembrando que a energia cinética está atrelada intrinsecamente ao meu movimento das partículas,
a toda aquela agitação ali presente. Então o quadro é seu e vamos para uma próxima. Chegamos na última parte, a parte decisiva deste vídeo, para encontrarmos a equação de Clapeyron, beleza? Além disso, sabermos a relação da energia cinética com a temperatura daquele sistema. Bem, vamos lá, vamos com calma, só relembrando a parte anterior que eu encontrei o quê? Que minha pressão vezes volume seria a quantidade de partículas vezes a massa de cada uma delas, vezes quem? A velocidade quadrática média, tudo sobre 3, beleza? Deduzimos isso, chegamos a esta conclusão parcial. Calma, 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 porque eu posso ainda desenvolver isto, já que eu tenho a energia cinética de uma partícula de massa m, por exemplo. E essa energia cinética corresponde à massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Bom, eu tenho velocidade ao quadrado, eu tenho os dois termos, velocidade ao quadrado e velocidade ao quadrado. O que eu faço agora? Apenas substituo. Eu vou desenvolver a minha equação para colocar tudo ali. Ou seja, eu posso isolar essa minha velocidade ao quadrado e aplicar nesse meu teorema, beleza? Ou seja, eu coloquei pressão, volume, número de partículas total, vezes a massa específica de cada uma delas, vezes quem? 2 vezes a minha energia cinética, beleza? Ou seja, fazer esse 2 aqui multiplicando e a massa dividindo, ou seja, isolei a minha velocidade ao quadrado, e eu encontro que vai ser o quê? 2E sobre a minha massa. Bom, eu tenho massa dos dois lados da equação, nas duas partes aqui presentes, né? Ou seja, tanto no numerador quanto no denominador. E o que eu faço com isso? Simplesmente simplifico, eu corto, eu sou feliz fazendo isso. Ou seja, eu corto massa com massa e eu desenvolvo a minha equação até chegar ao quê? Pressão, volume é igual ao quê? A número de partículas total daquele sistema que está sendo contido ali, muitas agitações, colisões entre si, vezes 2, vezes a minha energia cinética, tudo sobre 3, beleza? Bom, chegamos à parte imprescindível. Isso aqui é quase o final, porque isso aqui vai nos revelar que a minha pressão vezes o meu volume é diretamente proporcional à temperatura. E se é diretamente proporcional à temperatura, vai existir o quê? Uma relação que nos leva à equação de Clapeyron. Ou seja, ela é usualmente escrita, essa minha equação que eu cheguei aqui, como sendo a equação de Clapeyron, já que pressão-volume é diretamente proporcional à temperatura, beleza? Ou seja, se eu aumento um, eu aumento o outro e vice-versa, assim sucessivamente. Mas bem, eu achei que esse meu N, o número total de partículas, ele pode ser o quê? Simplificado, elaborado de outra maneira. Quando eu considero o número de mols, Nzinho pequeno, minúsculo, vezes a minha constante de Avogadro. Eu vou colocar como sendo Na, beleza? Ou seja, o meu N total que eu estava considerando anteriormente, agora vai ser o N minúsculo vezes Na, vezes o N de A, que é justamente a constante de Avogadro. O A vem de Avogadro, tá? Aquela constante lá que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas que eu te mostrei no início do vídeo, beleza? Mas bem, o que a gente pode interpretar agora? Eu posso correlacionar PV como sendo nRT, não é verdade? Pela equação de Clapeyron. Então eu coloco aqui nRT igual justamente a todo esse processo novamente, substituindo também o meu N maiúsculo pelo que eu acabei de te dizer. Ou seja, justamente eu coloco 2 sobre 3 vezes o meu número de mols, vezes Na, meu número de Avogadro, vezes a minha energia cinética daquela partícula. A energia cinética de uma partícula de massa m, beleza? Só ressaltando que isso aqui é de acordo com a física clássica, tá? Porque essa fórmula vai se modificar um pouco na física moderna. Mas bem, vamos com calma, vamos deliciar todo esse conteúdo, toda essa apreciação agora. Porque agora é o grande final, é o último momento de tudo agora. Por quê? Eu quero relacionar, fazer uma relação direta entre energia cinética daquela partícula e temperatura. Como é que eu faço isso? Eu somente vou isolar a minha energia cinética. Ou seja, jogar todo esse termo aqui que está no segundo membro para o primeiro membro, deixando somente o segundo membro da equação, o segundo membro, com energia cinética. Beleza? E foi o que eu fiz aqui. Ou seja, a minha energia cinética média vai ser 3 sobre 2, constante universal dos gases, sobre justamente o número de Avogadro, né? Sobre essa partícula aí, já que a gente simplificou N por N. Veja, Nzinho simplificamos. Ou seja, R por Na podemos encontrar agora vezes a minha temperatura daquele sistema. Lembrando que está em Kelvin, tá? Coloque essas temperaturas, essas constantes no sistema internacional. É muito importante mesmo. Senão vai errar feio, viu? Vai errar feio. E a partir disso, o que a gente encontra? Essa divisão aqui específica da minha constante dos gases, dividido por Na, que a gente vai encontrar a constante Boltzmann, uma constante muito importante para, inclusive, sabermos as dimensões justamente daquelas partículas na
emissão de elétrons, emissão de partículas, justamente do Sol, me faltou a palavra agora, e que justamente podemos entender a luminosidade de uma estrela a partir dessas constantes de Boltzmann, né? As constantes dele que são muito importantes para o estudo da termodinâmica, para o estudo das estrelas, dos corpos que fazem, inclusive, fusão nuclear, como esses corpos estelares que têm luz própria a partir desse processo, ou seja, converte energia química em energia luminosa. Mas bem, me faltou aquela palavra naquele momento, que eu tô tão emocionado agora, eu tô tão feliz agora em fazer todas essas equações, e acabou faltando a palavra estrela, veja só que coisa. Mas vamos nessa, sem mais delongas, ou seja, eu acabei de simplificar tudo isso, encontrando a minha energia cinética como sendo 3/2, constante Boltzmann, muito importante para a termodinâmica, estudo estelar também, vezes a minha temperatura daquele sistema, lembrando que está no Sistema Internacional de Medidas de Unidades, tá? Mas bem, fora tudo isso aqui, a gente chegou à equação final. Chegamos à equação final, graças a Deus, Deus é bom, amém, glória a Deus. Ou seja, que a energia cinética ela tem uma relação com a minha temperatura, a partir da constante de Boltzmann, e também vezes a multiplicação de 3 meios, beleza? Bom, e agora, fora isso, eu quero considerar o peso de uma massa gasosa e o como que este peso está relacionado à minha força média daquele sistema aplicado ali. Bem, não é muito difícil, esse aqui inclusive um pouco mais simples. Eu posso colocar um corte desse sistema, desse meu recipiente, em que vão ter várias partículas colidindo na parte de cima, na parte superior e na parte inferior deste mesmo recipiente, deste mesmo local que vai condicionar aquele gás. E o que acontece em todo esse processo aqui? Bem, nessas colisões aqui, eu vou ter um tempo de descida e um tempo de subida. Bom, meu tempo de descida eu posso considerar daquela física clássica de uma queda livre, por exemplo, como sendo a metade do tempo total, beleza? Metade do tempo total, e só ressaltando que essas partículas estão submetidas à ação gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade, mas também uma variação de y, justamente a minha altura ali presente. O que acontece? Posso usar o mesmo teorema que a gente fez aqui para todo aquele recipiente do gás, para essa parte aqui que a gente considera o peso de uma massa gasosa e a aplicabilidade dessa teoria cinética. E o que a gente faz com isso? É simples, tá? A gente aplica novamente o teorema do que? Impulso, quantidade de movimento. Lembre-se que é força superior, tempo, massa e variação vetorial da minha velocidade. Mesma coisa. Só que como eu estou considerando agora o eixo vertical, não o horizontal, eu coloco quem? V de y, beleza? E para diferenciar inferior de superior, é a mesma equação, tá? O que modifica é justamente o linha, tá? O linha vai indicar que é inferior e sem linha superior. Pronto, essa é a diferenciação. E agora, o que a gente pode encontrar, decifrar ainda mais da natureza? Que essa minha velocidade linha de y, ela corresponde a quem? A minha velocidade y mais gt/2. Lembrando que o tempo está aqui presente e é fundamental para toda a minha dedução. Beleza? E novamente, outra vez, eu posso isolar o meu tempo. Isole essas grandezas que são fundamentais para a dinâmica. Fala já no nome, termodinâmica. Termologia, estudo das temperaturas, trocas de calor, também com a temperatura e o que agora? A minha energia, o meu tempo, as grandezas mecânicas. Ou seja, somente isolei o tempo e o tempo vai ser 2 vezes minha variação de y' menos y mesmo, sem linha, sobre quem? Sobre quem? A aceleração da gravidade, porque ela é fundamental a todo esse processo. E novamente, outra vez, eu posso aplicar o meu tempo na força média das minhas partículas, daquele sistema, beleza? Porque força tem uma relação direta com o tempo. A gente já viu nesse teorema aqui, ó, do impulso quantidade de movimento. Então, se eu aplico tudo isso daqui, ó, eu somente vou inverter todo esse processo. Por quê? Eu tenho a minha força média como sendo 2 vezes a massa, variação das duas, vezes a aceleração da gravidade. E embaixo tem a mesma coisa, absolutamente igual. E se está igual, se está simples, se está tranquilo, o que a gente pode fazer? Ó, somente simplificar. Ó. Variação com variação, 2 com 2. Eu encontro o quê? Força média total é o quê? mg, ou seja, a massa, vezes a aceleração gravitacional. Veja que prova que existe uma relação complexa, realmente complexa, mais difícil, entre essas duas áreas da física, termologia e a dinâmica mecânica de todo aquele sistema, do movimento mesmo. Mas, se eu quero considerar o meu número total de partículas, um número imenso de partículas, eu volto àquele n anterior. Veja como elas estão relacionadas. Porque a minha força média vai ser o n maiúsculo, aquelas partículas todas, vezes a massa, vezes a aceleração gravitacional. E eu chego à força média de todo aquele sistema. Bem, essa dedução foi muito massa, muito boa. Foi inenarrável fazer com você.
Mas bem, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e que você tenha justamente aprendido com esse vídeo como que a gente chega numa equação dessas mais complexas. Eu não quero somente mostrar para você na tora, pô, essa equação aqui é que você vai usar. Não, eu quero que você expanda os seus olhares, veja como que chega nela e como que elas estão relacionadas, porque nada está como um passo de mágica na física. Tudo é observação, análise, buscar o saber, já diria a filosofia. Os filósofos antigos, eles englobavam todas as ciências e, consequentemente, eles observavam a natureza, faziam suas observações empíricas e colocavam nos cálculos também. Dessa forma, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. O quadro é seu mais uma vez. Até uma próxima. Muito obrigado.